Estão presos no quartel os 11 militares envolvidos na morte de 3 rapazes no Morro da Providência. Esse é um dos destaques do RJ Primeira Edição desta segunda-feira, dia 16 de junho. E você vai ver também a revolta de moradores da favela. Operários da obra, feita com proteção do Exército, querem que os militares deixem o morro. E nossos repórteres contam a repercussão desse caso aqui no Rio e em Brasília. E ainda, frente fria chega com chuva e provoca transtornos e vários acidentes. O EJ Móvel está em São Cristóvão. Aqui os moradores reclamam do abandono e cobram as promessas das autoridades. Temos também as notícias do futebol. Luiz Roberto fala da rodada do fim de semana e da situação dos cariocas no Brasileirão. E a partir de hoje tem quadrilha no RJ. Quadrilha, quentão, canjica e muito mais numa série de reportagens que vai deixar todo mundo no clima dos arraiás. Agora, no RJ Primeira Edição. Meio-dia em ponto no Rio. Boa tarde para você. Boa tarde. Já estão presos os militares do Exército acusados de entregar no sábado 3 jovens da favela da Providência para traficantes do Morro da Mineira. Os 3 foram encontrados mortos no lixão de Gramacho, em Duque de Caxias. Muitas perguntas ainda precisam ser respondidas e é com esse assunto que nós começamos o RJ de hoje. Vamos ao vivo até o Comando Militar do Leste com a repórter Flávia Januzzi. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Renata. Olha, o clima ainda é de muita apreensão, de muita revolta na comunidade. Hoje cedo nós estivemos no entorno do Morro da Providência e nós acompanhamos lá o trabalho do Exército, que toma conta dos canteiros de obras, toma conta dos acessos à favela, e a Polícia Militar também reforçou o patrulhamento. E a situação, pelo que a gente viu, ainda é muito tensa, principalmente por parte dos moradores. E hoje de manhã a nossa produção tentou entrar em contato com o Comando Militar do Leste, seja por e-mail e por telefone, e infelizmente o comando não respondeu às nossas perguntas. Bom, como eu mencionei, mais cedo a nossa equipe esteve hoje no Morro da Providência e a gente sentiu um clima muito tenso, mas felizmente hoje de manhã não houve confrontos na região. O Morro da Providência amanheceu com o reforço da Polícia Militar nos principais acessos. O Exército também se concentrou nas entradas da favela. Soldados permaneciam monitorando o canteiro de obras do projeto Cimento Social e também vigiava a comunidade do Alto. Os conflitos na Providência começaram no sábado por causa do desaparecimento de 3 jovens. Eles foram vistos pela última vez quando chegavam de uma festa. Testemunhas disseram que os rapazes foram abordados e agredidos pelos soldados. A comunidade ficou revoltada. A notícia de que os corpos dos jovens haviam sido encontrados no lixão na Baixada Fluminense revoltou ainda mais os moradores no Morro da Providência e foram para as ruas do centro neste domingo. Tropas de choque do Exército tomaram posição, mas não houve confrontos. A mãe de um dos rapazes assassinados acusou os soldados do Exército de serem os responsáveis pelas mortes. Os corpos de Wellington Ferreira, de 19 anos, David da Silva, de 24, e do menor Marcos Paulo Campos, de 17, vão ser enterrados esta tarde. O Comando Militar do Leste informou que os rapazes foram detidos porque teriam desacatado os soldados, mas afirmou que o comandante de tropa determinou que os 3 fossem liberados depois de ouvidos. Mas os moradores têm outra versão. Dizem que os rapazes foram entregues a uma quadrilha rival no Morro da Mineira. Os 11 militares foram ouvidos e já estão presos numa unidade do Exército. O Comando Militar do Leste determinou a instauração de um inquérito policial militar para avaliar a conduta dos soldados. Contra eles, há um mandado de prisão expedido pela Justiça Comum. O tenente, 3 sargentos e 7 soldados são acusados de triplo homicídio. Olha, segundo o jurista Sérgio Bermudes, se os militares estavam no morro a serviço do Exército, eles devem ser julgados pela Justiça Militar. A Justiça Comum é incompetente para julgar militares em serviço. Se os militares estivessem no morro sem farda e sem a determinação do comando, o crime aí sim seria julgado pela Justiça Comum. Com relação à prisão em ambos os casos, em crimes envolvendo militares, a prisão é sempre no quartel. Voltamos ao estúdio, Márcio e Renata. Muito obrigado, Flávia. Essas obras no Morro da Providência começaram no ano passado e desde então houve muitas denúncias de irregularidades cometidas pelos militares. Hoje os operários pediram a saída do Exército do morro.
Militares do Exército ocupam o Morro da Providência desde dezembro de 2007. Eles dão apoio às obras do Exército inspiradas no projeto Cimento Social, de autoria do senador Marcelo Crivella, do Partido Republicano Brasileiro, PRB. O projeto prevê a reforma de 782 casas, além da instalação de iluminação, melhorias na rede elétrica e reflorestamento de algumas áreas. As obras receberam 12 milhões de reais do Ministério das Cidades e foram tocadas pelo Exército. No fim da manhã, operários das obras do projeto de urbanização do Morro da Providência fizeram uma manifestação em frente ao Palácio Duque de Caxias, sede do Comando Militar do Leste. Eles querem a retirada das tropas do Morro da Providência. A obra está parada, só vai começar depois que eles tirarem as tropas de lá. O senador Marcelo Crivella, idealizador do projeto Cimento Social, disse o seguinte: o Exército tem que dar o exemplo. Para o senador, se for provado que os militares descumpriram a lei, eles devem ser punidos. A Secretaria de Segurança do Rio ainda não se pronunciou sobre o assunto. Ainda nesta edição, você vai ver a repercussão desse caso e outras informações sobre a prisão dos 11 militares. No sul do estado, continuam internados os 2 alunos da Academia Militar das Agulhas Negras que passaram mal durante um treinamento na sexta-feira. Eles devem ser transferidos ainda hoje para o Hospital Militar em Resende. Os 2 eram da mesma turma do cadete Maurício Silva Dias, que morreu durante o mesmo treinamento. Os pais do cadete Daniel Magalhães ficaram sabendo da notícia na sexta-feira, mesmo dia em que o filho e outro militar foram internados após um treinamento na área da AMAN. Foi um choque, ficamos apavorados lá, porque a gente já sabia que era um exercício pesado, mas não esperávamos que ele fosse chegar e ir direto para o hospital. Na terça-feira, 150 cadetes do 3º ano do curso de oficiais da infantaria foram para o treinamento. Maurício Silva Dias, de 18 anos, era o mais novo do grupo. Ele sentiu mal-estar logo no primeiro dia, quando foi feita uma marcha de 24 quilômetros. Depois de passar por atendimento médico no local de treinamento e no hospital da AMAN, Maurício foi encaminhado para a UTI desta clínica particular na sexta-feira. O que a gente viu aqui no caso do Maurício foi que ele já chegou aqui com insuficiência renal instalada, evoluiu para uma parada cardíaca e evolução fatal. O comando da Academia Militar das Agulhas Negras informou que o exercício foi acompanhado por 5 médicos e que um inquérito foi aberto para apurar as causas da morte do cadete Maurício Silva Dias. Agora 12h08, hora do nosso RJ Móvel. Hoje o repórter Vandrei Pereira está em São Cristóvão, na zona norte do Rio. Vandrei Pereira, boa tarde. Você esteve aí em São Cristóvão mesmo no fim do ano passado e listou uma série de problemas. Qual é a situação do bairro hoje? Olha, Márcio e Renata, muito boa tarde para vocês. Nós chegamos aqui bem cedinho, naquele horário que as pessoas ainda estão saindo de casa. Aproveitamos, conversamos com os moradores e descobrimos os mesmos problemas da última vez em que o RJ Móvel esteve aqui. Nós estamos, por exemplo, em frente à igreja de São Cristóvão, aqui numa praça, e olha só o estado. Muito lixo, brinquedos quebrados e moradores indignados como a Sara, que não mora aqui, mas trabalha em São Cristóvão há 3 anos. Ô, Sara, São Cristóvão merece todos esses problemas? Não, São Cristóvão não merece. É tão bonito aqui São Cristóvão, está tão abandonado, né? Uma sujeira. Nós queremos melhoria, né? Nós queremos que o prefeito dê uma solução nisso tudo. Pois é, os moradores querem, Márcio e Renata, se dá para resumir, é aquele choque de ordem, aquela mudança radical, é claro, para melhor. Já já nós vamos voltar para mostrar outros pontos de São Cristóvão. Como estão esses outros pontos? Nós encontramos ruas mal iluminadas, calçadas cheias de buraco. Já já nós vamos saber também o que a prefeitura diz, para saber por que o bairro está passando ainda por tantos problemas. Até já! Até já, Vandrei. Uma pausa rápida e em 2 minutos nós voltamos com a manhã complicada para os motoristas por causa da chuva. Muitos acidentes tumultuaram ainda mais o trânsito em diferentes pontos da cidade. E mostramos ainda o adeus a Jamelão. O dono da maior voz da Mangueira foi enterrado ao som da bateria da Verde Rosa. A passagem de uma frente fria pelo litoral do Rio mudou o clima na cidade. Choveu a noite inteira. O dia amanheceu com chuva e queda de temperatura. Pois é, e esse mau tempo no comecinho do dia prejudicou o trânsito e provocou acidentes. Foi uma manhã complicada para muita gente.
Sair de casa nesta segunda-feira de manhã foi difícil. Se eu pudesse, eu voltava para dormir debaixo do edredom. Temperatura mais baixa, chuva fina e a semana começou com um desfile de casacos, cachecóis e até sobretudos. Tava bastante frio, sim, o tempo mudou bastante. Peguei lá o casaco, cachecol, meia, sapato fechado. Para alguns cariocas, parecia até que o inverno se antecipou alguns dias. O inverno ainda não chegou, mas o frio já chegou. A mudança no tempo foi provocada por uma frente fria que avança pelo litoral. A previsão é de chuva durante todo o dia de hoje e à noite deve esfriar ainda mais. O mau tempo atrapalhou o trânsito. Com as pistas molhadas, os motoristas dirigiam mais devagar. E o resultado foi uma manhã de engarrafamentos nas principais vias da cidade. Alguns acidentes pioraram a situação. No centro, 2 ônibus bateram no cruzamento das avenidas Presidente Antônio Carlos e Almirante Barroso. 2 passageiros tiveram ferimentos leves e foram socorridos no local. A polícia investiga se um dos motoristas teria avançado o sinal. Na linha amarela, um acidente entre 2 carros na altura da Cidade de Deus deixou o trânsito ainda mais lento. Ninguém se machucou. Na estrada Grajaú-Jacarepaguá, este carro rodou na curva e bateu em outro veículo. A motorista disse que tinha óleo na pista. Estava vindo devagar e meu carro começou a capotar porque tinha óleo na pista. A polícia sinalizou o local, mas outros motoristas não viram o desvio e quase provocaram novos acidentes. Este ônibus acabou arrastando um dos cones. O policial militar então decidiu mudar a sinalização de lugar. Ainda chove em alguns pontos do Rio e a previsão é que a frente fria que chegou ao estado deixe o céu nublado pelo menos até amanhã. As temperaturas caem e é bom o carioca se preparar para ficar um tempo sem ir à praia. Neste momento, imagens ao vivo do Globocop mostrando o céu bastante fechado. Só o Cristo desponta aí, muitas nuvens, um tempo bastante fechado em toda a cidade. E a previsão também é de chuva no sul do estado, na região dos lagos e nas serras. As temperaturas variam entre 17 e 22 graus em Paraty, 12 e 17 em Petrópolis e no Rio mínima de 17, máxima de 25 graus. O RJ tem acompanhado um assunto que interessa a todo mundo, especialmente quem anda de ônibus: a licitação das linhas anunciadas pela Prefeitura. O que se vê, Capucci, é que falta basicamente planejamento no transporte público. Enquanto na Zona Sul tem um excesso de ônibus, na Zona Oeste os passageiros passam horas e horas à espera de uma condução. A Prefeitura vai licitar em julho as primeiras 93 linhas de ônibus, mas os passageiros se queixam que muitos problemas ainda não serão resolvidos. Quem espera para embarcar, reclama. Quando vem um desses normais, superlotado. Melhorias que precisam ser feitas. Por isso, com a palavra, pessoas que todos os dias andam de ônibus. Eu acho que está mal distribuído. Para certos lugares tem muitas conduções e para certos lugares tem de menos. A catraca é tudo isolado, é tudo fechado. Mudança na catraca, melhor distribuição das linhas de ônibus. Medidas que não estão previstas no edital de licitação da Prefeitura para escolher quais empresas vão ter direito de explorar o transporte público pelos próximos 10 anos. Ficou faltando exatamente pesquisar junto à população para verificar quais são as necessidades dessa população. Qual é a opinião dela, o que é que ela pensa. Nesta primeira etapa serão feitas as licitações para 93 linhas de ônibus. Ganha quem oferecer a menor tarifa. A passagem não pode custar mais do que R$ 2,10. Na semana passada, o prefeito César Maia acusou as empresas de ônibus. Nós estamos enfrentando um cartel, uma caixa preta tarifária, uma caixa preta em relação ao faturamento. Você pode falar em cartel, porque quem determina a qualidade do transporte é o poder concedente. A tarifa, o cálculo tarifário e a tarifa imposta é também pela Secretaria Municipal de Transportes. A Rio Ônibus entrou na justiça contra a licitação. Os empresários dizem que têm direito a mais 10 anos de concessão e, em contrapartida, oferecem projetos com corredores exclusivos. Para a dona Sandra, que todos os dias encara 4 ônibus para ir e voltar do trabalho, só uma coisa interessa. Tem que mudar para melhorar a vida do passageiro. Se não for para melhora, não adianta mudar.
Por correio eletrônico, o prefeito César Maia informou que as medidas como melhor distribuição das linhas e mudança nas catracas serão resolvidas nas próximas etapas da licitação. O prefeito disse ainda que antes de lançar o edital de licitação, o município realizou um estudo de demanda de ônibus em toda a cidade. O Partido Democratas abriu um processo no Conselho de Ética da Legenda contra o deputado estadual Natalino José Guimarães, acusado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de ligação com milícias. De acordo com o presidente regional do partido, o deputado federal Rogério Lisboa, se os outros integrantes do Conselho considerarem que há provas suficientes contra o parlamentar, ele pode ser expulso do DEM e até perder o mandato, já que, se comprovadas as denúncias, o próprio partido promete pedir a cassação ao TRE. Natalino nega todas as acusações. Foi enterrado ontem o corpo de Jamelão, o maior intérprete do carnaval carioca. O velório na quadra da escola foi uma despedida emocionada com muitas homenagens a ele. E até o cortejo para o cemitério foi como um último desfile pela Marquês de Sapucaí. Ritmistas e mais de 500 moradores da comunidade fizeram uma última homenagem no cemitério. Jamelão estava na Mangueira desde 1949, mas antes já tinha feito sucesso em programas de rádio e gravou músicas de compositores famosos. Oh Deus, como eu sou infeliz. Nos últimos 2 anos, problemas de saúde já tinham afastado Jamelão da Marquês de Sapucaí. Mas durante 56 anos, ele foi o intérprete oficial da Estação Primeira de Mangueira. Um vozeirão inconfundível. Mangueira desfrutou de menino, o mais forte. O Jamelão, a marca maior dele é a voz, né? Esse registro que você, inconfundível, você ouve, sabe que é ele. Não parece com ninguém. O corpo foi velado na quadra da escola. O presidente Lula enviou uma coroa de flores e várias escolas de samba mandaram suas bandeiras para homenageá-lo. Ao longo da vida, Jamelão brigou pela carreira de intérprete. Odiava ser chamado de puxador de samba. Puxador de samba não, eu sou cantor. E não queria que essa luta parasse com a morte dele. O pedido dele foi que todos os intérpretes batessem o pé para deixar de ser chamado de puxador. O mestre da Verde Rosa também pediu para não virar enredo de escola de samba. Nós vamos prestar uma homenagem para ele durante o desfile. Agora, uma homenagem em enredo, não, essa é a opinião minha, por conta do que ele falava. Na cerimônia do enterro, o cortejo saiu da Mangueira, mas não tomou o rumo do cemitério. Primeiro, um último desfile numa avenida que ele conhecia como poucos, a Marquês de Sapucaí. Só então, o corpo foi levado para o cemitério do Caju, onde foi enterrado em cova rasa, como ele queria, ao som de samba. Mais uma pausa e já voltamos com o futebol, que este fim de semana foi só decepção para o torcedor. Tá, mas o RJ tem também um convite irresistível. A partir de hoje você descobre com a gente quanto capricho há por trás das festas juninas. Olha só, o nosso Arraiá tá prontinho te esperando, hein? Já, já. 12h21, hora de futebol aqui na RJ. Rodada ruim para o Rio no Campeonato Brasileiro, nenhuma vitória e uma derrota difícil de engolir. O Flamengo perdeu para o São Paulo com o Maracanã cheio. Pelo menos o rubro-negro ainda é líder, não é mesmo, Roberto? Boa tarde. Boa tarde, Márcio. Tudo bem, Renata? Tudo bom, Luiz? Pois é, né? Foi um fim de semana terrível, que terminou ontem com a seleção, né? Daqui a pouco no Globo Esporte a cobertura completa do vexame da seleção ontem, pela forma como jogou, né? Que time blasé esse time do Brasil, né? Mas, enfim, é assunto para o Globo Esporte. Como você disse, o Flamengo não sabe, mas, Márcio, o Flamengo até que fez um jogo competitivo contra o São Paulo, né? O placar de 4-2, talvez ele não retrate exatamente o que aconteceu no gramado do Maracanã. O que aconteceu? Eu acho que o Flamengo sentiu, primeiro, a ausência do Toró no sistema defensivo, na composição da marcação. E depois, os zagueiros do Flamengo não tiveram numa tarde boa. Como esse lance, olha, o Borges faz um dos gols do São Paulo, no meio de todos os zagueiros do Flamengo, eles procurando a bola e tal. O Flamengo, depois da entrada do Obina, inclusive, acho até que o Obina, Caio já deve pensar em dar uma chance para o Obina ser titular do time do Flamengo, ele entrou no lugar do Souza. E o Souza dança?
nesse momento, talvez, nesse momento, na posição dele, né? A Obina sofreu pênalti, teve esse gol, realmente estava impedido, mas, enfim, ele teve uma participação em 18 minutos intensa. Olha essa bola onde passa. Enfim, e o Obina participou ativamente desse finzinho do jogo e quase que o Flamengo empatou num determinado momento, o jogo 3-2, e aí o quarto gol do São Paulo foi naquela situação que tá 3-2, o Flamengo inteiro em cima do São Paulo, o último contra-ataque, até num passe do goleiro, e o São Paulo acabou fazendo 4-2. Mas pelo menos o time continua na liderança do campeonato. Continua na liderança do campeonato. Acho que ficou claro para a diretoria ali do Flamengo que o Flamengo precisa de um outro cara de marcação forte, de marcação para compor o elenco. Christian, tem o Jailton e o Toró, que fez muita falta ontem, mas a torcida do Flamengo não deve desistir, não. Aliás, ela não é de desistir mesmo. Estabeleceu um novo recorde de público do campeonato, com 55 mil pagantes no jogo do último sábado. Agora pega o Ipatinga. E pega o Ipatinga no fim de semana lá em Ipatinga, que é um dos times fracos do campeonato, com tudo para vencer e permanecer na liderança do Flamengo. Você falou que a torcida rubro-negra não desistiu. Quem também não desistiu de parar de jogar foi Edmundo, né? Que ainda bem jogou bem no. E jogou bem, Renato. Contra o Náutico. Jogou, olha, o campo não estava bom, o gramado, choveu muito. O Edmundo fez o gol do Vasco, um gol de raça. O Vasco vencia praticamente até o final do jogo, que foi no estádio do Santa Cruz, o estádio do Arruda. O Náutico está com seu estádio interditado, suspenso, né, por conta daquelas confusões contra o Botafogo. E o Vasco acabou empatando o jogo. Foi um bom resultado. O Náutico entrou em campo com possibilidade de ir aos 13 pontos e dividir a liderança em número de pontos com o Flamengo, etc. E com isso o Vasco acabou arrancando um bom resultado. O Moraes não atuou e continua uma rusga envolvendo o Moraes e o Antônio Lopes, a reclamação do Moraes em relação ao esquema do time do Vasco. E Pedrinho e Felipe são dois nomes que continuam na pauta do Vasco. Essa é uma semana decisiva para essas contratações. Mas pelo menos o Beto voltou e de um jogador desde o Campeonato Carioca. Agora vamos falar um pouco do Botafogo. Vamos? Tá bem informado, eu acho. O Beto voltou mesmo, jogava desde o Campeonato Carioca. Copio de você, cara. O Botafogo, o Botafogo não jogou bem. O ataque do Botafogo continua sem marcar. Vai completar um mês no fim de semana sem fazer um gol o ataque do Botafogo. O gol do sábado foi do Alessandro, que é zagueiro. Estreou o Vanderlei no ataque ao lado do Wellington Paulista. Mas, de novo, o time foi muito inoperante do ponto de vista ofensivo. Está faltando para o Botafogo embalar. Eu acho que o Botafogo tem que definitivamente tirar essa história da Copa do Brasil, que não ganha, acabar com isso. E jogar o seu futebol, fazer o seu futebol, porque tem time para isso, tem time para jogar mais bonito. Beleza, agora saindo um pouquinho das informações esportivas. Sim, Renata. Você gosta de festa junina? E muito, Renata. Eu sou do tempo em que torpedo era correr elegante na festa junina. Você pode acompanhar com a gente a partir de hoje a série Arraial do Rio. Aqui na região metropolitana tem lugares onde as festas juninas são levadas tão a sério como no carnaval. Pois é, Capote, tudo é preparado com muito cuidado, com muita dedicação, envolvendo, claro, toda a comunidade. Vamos entrar no clima então com a repórter Sandra Moreira. Os antigos romanos já celebravam em junho o solstício de verão no hemisfério norte. O início do período em que os dias são mais longos que as noites era o tempo dos rituais da colheita e da fecundidade. Quando foi criado o calendário cristão, as festas religiosas de junho incorporaram as antigas celebrações pagãs da natureza. As festas dos santos eram sempre nas igrejas, com missas, procissões e quermesses para angariar fundos para as ordens religiosas durante o dia e danças varando a noite. Os santos foram pessoas comuns, com as mesmas limitações de todos os seres humanos, mas que conseguiram superar as suas deficiências e ganhar a bem-aventurança. E os santos de junho. Primeiro Antônio, dia 12 para ter, dia 13, João, dia 24 e o Pedro, dia 25. No Brasil, as festas juninas são celebradas desde o século XVI. O costume foi trazido pelos portugueses, que comemoravam, além dos dias santos, o início da colheita no verão europeu. A fogueira, as danças, as comidas típicas sempre fizeram parte dessa festa. Santo Antônio, São João e São Pedro eram celebrados nas igrejas de todo o país, o que transformou
as festas de junho em festejos caipiras foi justamente a ligação dessas festas com a agricultura. Por isso mesmo, o Arraial reproduz uma vila do interior. Os caipiras usam a roupa de trabalho no campo, os senhores as roupas de domingo, transformadas em fantasias coloridas. Os personagens dessa festa são encontrados na quadrilha. O padre, os noivos, as comadres e os compadres, as sinhazinhas e senhorzinhos. A origem da roupa cheia de remendos do caipira tem versões diferentes. Há historiadores que explicam que a ideia de usar os remendos surgiu para igualar as classes sociais nas festas. Com todos usando roupas remendadas, não haveria diferenças. Outros dizem que foi a figura do Jeca Tatu, personagem do escritor Monteiro Lobato, representado por um homem simplório, com roupas esfarrapadas, vítima de sua própria ignorância, quem acabou por criar uma imagem preconceituosa do caipira, a figura principal das festas juninas. O homem da roça, o homem rural, ele não é idiota, ele não é bobalhão, é um sábio, só que ele tem um outro tipo de organização de pensamento, ele tem um outro tipo de ver a vida, sua visão de mundo é diferenciada do urbano e nós temos um preconceito enorme com esse personagem. No subúrbio do Rio e na Baixada Fluminense, junho é aguardado com ansiedade. Há 52 anos, Dona Carmen junta amigos e parentes na mais antiga quadrilha do Rio. Uma quadrilha que hoje tem 3 gerações de participantes. Vocês são todos moradores dessas redondeiras. Tudo vizinho aqui. Sempre. O que tem a ver festa caipira com o Rio de Janeiro? Porque a quadrilha veio da Europa, né? E diz que quando o Dom João veio pra cá, aí começou esse negócio de quadrilha, aí diz quem sabe da história, que a quadrilha veio com eles e começou a ser dançada aqui no Rio de Janeiro, que nem um carnaval. Agora evoluiu muito, aí foi se fazendo, inclusive a gente também fomos obrigados a acompanhar, mas eu continuo com aquela tradição de roça, de roupa de algodão estampado. É um corre-corre danado. E a sua casa é o quartel-general? Aqui é o quartel-general. Aqui sempre foi o quartel-general. Sempre foi. Aí quando a gente sai pra dançar pra fora, aí dorme todo mundo aqui, é uma confusão danada. É porque, pra não perder a hora, a maioria dorme aqui. É uma zorra total aqui, na época junina. E vai arrumando espaço. Vai arrumando. Tem sempre lugar para mais um. Amanhã você vai saber mais sobre a quadrilha, a dança que nasceu nos salões franceses e que chegou ao Brasil com a corte de Dom João. Olha, tão legal quanto participar de uma festa assim é prepará-la. E no Mercadão de Madureira não faltam bandeirinhas, lanternas e todo tipo de produtos típicos para quem quer fazer bonito no seu arraiá. Quem adora um agito, seja ele junino ou não, e está lá no Mercadão conferindo tudo é Mariana Gross. Oi, Mariana. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Márcia. Vocês acertaram. Adoro festa junina e adoro ainda mais os doces. Olha só que delícia. Cocada, bala de coco, doce de amendoim, pé de moleque, paçoca, tudo em promoção aqui. Não podiam faltar também as roupas de caipira para meninos e meninas, para gente de todas as idades. As lanternas, que enfeitam muito, lanternas coloridas, aí, iluminadas. E aqui, olha, desse lado, o tradicional chapéu de caipira, que está custando R$1, R$1,50. Desse lado aqui também, as bandeirinhas, 10 metros de bandeirinha, 80 centavos. E as famosas prendas para as brincadeiras juninas, tem prenda de todo tipo. Eu vou conversar agora com o Williams, que é o gerente aqui dessa loja, tá a caráter, pronto para a festa junina. Williams, é verdade que os lojistas aqui investiram muito mais do que na festa junina do ano passado, esse ano? Com certeza, investiram aproximadamente 15% e a gente está aí imaginando que a coisa vai bombar mesmo, porque a procura está sendo bem grande, as pessoas procuram bastante variedade e nós temos muita variedade aqui. Está vendendo mais aqui? Chapéu de palha, bandeirinha, prendas, né, vestidos de caipira, lanterninhas, e é o que nós temos em bastante quantidade aqui para oferecer. Ok, obrigada, boas vendas. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Mariana. Último intervalo comercial e a seguir você celebra com a gente o início das transmissões digitais da Globo para toda a região metropolitana. E os repórteres do RJ têm novas informações sobre a prisão dos militares acusados pela morte dos rapazes no Morro da Providência. Aguarde.
Meio-dia e 34, você acabou de ver aí no nosso intervalo e essa notícia é mesmo para comemorar. A Globo Rio começou hoje oficialmente a transmissão no sistema digital de TV. Uma qualidade ainda melhor de som e imagem vai chegar à sua casa. Um grande investimento foi feito para beneficiar você, que nos prestigia todos os dias. Vamos com imagens ao vivo do Globocop, que vai mostrar a antena que transmite esse sinal para todo o Rio de Janeiro. Essa nova tecnologia da TV digital foi apresentada desde a semana passada aqui no RJ, para você tirar todas as suas dúvidas. A antena que transmite o sinal digital já está instalada no alto do Morro do Sumaré. Mas para jogar na tela da TV as novas imagens da transmissão digital, é necessário ter uma antena UHF e um conversor de sinal. Com eles, aqueles chuviscos, fantasmas e interferências desaparecem. E para aproveitar a qualidade de alguns filmes e programas que estão sendo produzidos em alta definição, é preciso ter também uma TV de plasma ou LCD com alta resolução, capazes de reproduzir integralmente a nova qualidade de imagem. A transmissão tradicional é o resultado de 480 linhas, formadas por 640 pontos cada, que varrem a tela da TV milhares de vezes em alta velocidade, criando a ilusão de imagem em movimento. Já na transmissão em alta definição, as imagens são construídas por 1.080 linhas, compostas cada uma por 1.920 pontos. A nitidez é 6 vezes maior. E o sinal digital, que começa a chegar hoje, carregando vários programas em alta definição, mudou também o jeito de fazer TV na Central Globo de produção. Não, nós tivemos que mudar vários processos de gravação, de dramaturgia, porque há uma série de detalhes, né, que passam a ser visíveis na cara do telespectador. Tudo que for gravado em HDTV, sigla em inglês para TV de alta definição, terá seus detalhes acentuados. Por isso, vai dar para ver muita coisa que até hoje ficava invisível em cena. Câmeras, maquiagem, cenários, tudo diferente para a nova TV digital que já está pronta para chegar na sua casa. Essa é a reportagem do Edmilson Ávila, falou em alta definição. Nosso primeiro programa em HD será a novela A Favorita, logo depois do Jornal Nacional. Muito bem, estamos de volta, meio-dia e 38, de volta com o RJ Móvel, hoje falando ao vivo aqui de São Cristóvão, na zona norte da cidade. Aliás, faz um friozinho aqui em São Cristóvão, muito gostoso. Aliás, deve ter sido esse friozinho uma das qualidades que conquistaram, né, o imperador Dom Pedro I, quando ele fez aqui do bairro de São Cristóvão a sua própria casa. O clima hoje aqui está europeu. Pois é, mas voltando aos dias de hoje, moram cerca de 40 mil pessoas aqui em São Cristóvão. Os moradores reclamam da falta de atenção do poder público, já que é um bairro tão histórico, e pedem um choque de ordem no bairro. Os pedestres são os primeiros a perceber o abandono. Calçadas cheias de buracos, alguns são enormes. É a perda do patrimônio histórico o que mais preocupa. São Cristóvão já foi o coração do Rio. Onde hoje é o Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, ficava a casa da família real portuguesa. Outro ponto importante é o Campo de São Cristóvão, palco de muitas solenidades. Todos os atos militares, todos os atos cívicos foram realizados nesse coreto, pelos presidentes, Washington Luiz, presidente Nilo Peçanha, até na gestão de Getúlio Vargas. Mas a história vem se perdendo com a depredação. No entorno do coreto, quase todas as grades já foram arrancadas. A Quinta da Boa Vista é outro cenário que entristece os moradores. Durante a noite, o local vira ponto de prostituição. As luzes são poucas, o que compromete a segurança. Todos esses problemas já foram mostrados pelo RJ Móvel em novembro do ano passado. Aqui o setor imobiliário está em crescimento, mas a preocupação é com a falta de investimentos na infraestrutura urbana. Hoje estão se localizando aqui moradores de rua, mendigos, menores abandonados. O que a associação está tentando buscar hoje? A melhoria da qualidade de vida de São Cristóvão.
Pois é, vamos por partes então. A Secretaria Municipal de Assistência Social diz que circula constantemente aqui pelo bairro para tentar convencer quem está na rua a participar de programas sociais. Mas esse é um trabalho de abordagem, não de recolhimento, e por isso há grande resistência, principalmente dos grupos de jovens dependentes químicos. Sobre as ruas mal iluminadas aqui de São Cristóvão, a Rio Luz informou que faz manutenção constante e prometeu vistoriar os pontos mostrados na nossa reportagem. A Secretaria de Obras prometeu ainda hoje enviar uma equipe para fazer um levantamento das ruas que estão esburacadas do bairro e mais tarde, aí sim, fazer o conserto. E uma outra equipe será enviada para fazer a fiscalização das calçadas e cobrar dos moradores, já que a manutenção das calçadas é de responsabilidade de quem mora aqui em São Cristóvão. Eu volto amanhã. Márcia e Renata. Vandrei, muito obrigada. Daqui do estúdio temos uma notícia sobre milícias. O policial civil acusado de chefiar os milicianos na favela do Batã, em Campo Grande, na zona oeste do Rio, se entregou hoje cedo à polícia. Odinei Fernando da Silva se apresentou à Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, que investiga a atuação das milícias. O policial é acusado de comandar o sequestro e a tortura aos jornalistas do jornal O Dia na favela no mês passado. Neste momento, ele presta depoimento aos investigadores. Agora nós voltamos a falar do envolvimento de militares do Exército na morte de 3 jovens no Morro da Providência. O caso provocou a reação de vários setores da sociedade, entre eles a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio e a Ordem dos Advogados do Brasil. Mataram, eles entregaram. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio, Adi Damu, se pronunciou sobre o caso hoje de manhã. Isso demonstra claramente que o Exército não tem a vocação, não foi concebido para exercer papel de polícia. Rubens César, diretor do movimento Viva Rio, também criticou a ação do Exército. Diante desse desastre que foi esse comportamento covarde desses rapazes, soldados, entendeu? E desse tenente, inclusive, tem um oficial na história, né? É preciso que, ao invés de tentar evitar o problema, encare de frente. É preciso haver uma discussão nacional séria, né, sobre a presença do Exército na segurança pública nacional. Não faz sentido as Forças Armadas ficarem à margem disso. Mas o ingresso delas precisa ser bem regulado. Para a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, o caso é extremamente grave. Não só pela morte de 3 jovens, mas também pela participação do Exército. A comissão pediu informações ao Comando Militar do Leste. Diz que vai acompanhar de perto as investigações e quer empenho da Secretaria de Segurança Pública na identificação das testemunhas e dos suspeitos. Vamos voltar ao Comando Militar do Leste ao vivo para saber as últimas informações sobre este caso. Flávia Januzzi. Olha, Renata, o clima agora é bem mais tranquilo em frente ao Palácio Duque de Caxias. Os manifestantes já deixaram o local, são operários que trabalham no projeto social no Morro da Providência. E o Comando Militar do Leste ainda não se pronunciou sobre as mortes dos 3 jovens. O Hospital dos Servidores do Estado, que fica perto do Morro da Providência, suspendeu agora há pouco as consultas nos ambulatórios para evitar o fluxo de pessoas naquela região que ainda sofre com um clima tenso por causa desses confrontos na comunidade. E vamos agora ao vivo com outras informações com a repórter Mila Burns, que fala em frente à delegacia que investiga o caso. Boa tarde, Flávia. Boa tarde a todos. 3 dos 11 militares envolvidos já prestaram depoimento aqui na 4ª DP e todos contaram a mesma história. Disseram que os jovens foram detidos por desacato no alto do Morro da Providência e levados para a delegacia militar, que funciona na base de operações da Operação Cimento Social. Lá chegando, o capitão responsável não quis registrar a ocorrência e ainda assim o tenente que comandava o grupo teria decidido castigar os jovens, levando os 3 até o Morro da Mineira. Segundo a polícia, esse tenente era do Espírito Santo, morava no Rio há pouco mais de um ano e parecia pouco conhecer das práticas criminosas nos morros do Rio de Janeiro. Os outros 8 militares e outras testemunhas podem começar a ser ouvidos ainda hoje. E os traficantes também estão sendo procurados pelos investigadores. Eles vão responder pelo mesmo crime dos militares, homicídio triplamente qualificado. E a Polícia Civil acaba de nos informar que entende que é sim responsável pelas investigações, já que homicídio triplamente qualificado é um crime que está no Código Penal. E, portanto, ao contrário do que disse há pouco um jurista ao RJTV, esse crime seria sim de competência da Polícia Civil. Há pouco a gente observou que algumas lojas aqui no entorno estão fechando as portas. As informações que chegaram até nós são de que seria uma ordem de traficantes do Morro da Providência. Nós voltamos ao estúdio, Márcio e Renata.
Com as informações ao vivo da repórter Mila Burns, nós encerramos esta edição do RJ. Para você, uma boa tarde. Outras informações você terá à noite, na segunda edição do RJ. Boa tarde para você e até lá.